Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para retomar essa maratona no livro de Apocalipse. Já fiz uma introdução ao livro de Apocalipse e também dei uma breve pincelada no capítulo 1 de Apocalipse. Bom, hoje nós vamos fazer uma leitura no segundo capítulo de Apocalipse e vamos fazer a leitura dos versículos 1 ao 7, carta à igreja de Éfeso. Bom, antes de tudo isso, nós precisamos entender uma recapitulação a respeito do livro de Apocalipse para que nós venhamos contextualizar e entender que o gênero literário e a sua estrutura é importante para a compreensão correta do texto, uma vez que o Apocalipse, ou Apocalipse Revelação, é um livro do gênero apocalíptico e traz elementos proféticos e epistolares, que acaba combinando visões simbólicas, linguagem altamente figurada e revelações sobre o futuro com exortações às igrejas do presente. Então, João escreve como profeta, mas também como pastor, endereçando 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. O propósito do livro é escrito sob a perseguição romana, possivelmente sob Domiciano, por volta de 95 d.C., e o Apocalipse visa encorajar os cristãos, obviamente cristãos fiéis, a perseverarem, revelando que Deus está no controle da história, porque de fato Ele é o Senhor da história, e que Cristo reina, porque Ele é soberano, e a vitória final pertence aos que o seguem, isto é, aos que seguem a Jesus Cristo. E então, Éfeso era a maior cidade da Ásia Menor, um centro comercial e religioso altíssimo, lar do famoso templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade era profundamente idólatra e a presença cristã ali se deu com grande oposição. Nós podemos encontrar o conflito em Atos 19, os versículos 23 ao 41, quando Paulo permaneceu em Éfeso por 3 anos, plantando uma igreja forte, como escreve Atos 20, versículo 31, e mais tarde o jovem pastor Timóteo, segundo a tradição, o apóstolo João também pastorearam ali. A igreja de Éfeso era conhecida por sua ortodoxia, pelo seu zelo doutrinário e resistência a falsos mestres. Bom, o texto diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Note que o texto diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Anjo aqui pode ser um mensageiro celestial ou o líder, isto é, o pastor da igreja. Então Cristo, ele se apresenta como aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. É um sinal de autoridade e demonstrando a sua presença constante entre as igrejas. As estrelas representam os líderes, conforme Apocalipse 1, versículo 20, e os candeeiros, os candelabros, representam as próprias igrejas, isto é, ele tem domínio e proximidade. Perceba que o texto fala que ele tem, isso denota domínio firme, e o texto fala também que ele anda, ou seja, o texto descreve que ele anda, indica aqui para nós supervisão contínua e presença ativa. Versículo 2 diz: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Observe que o texto enfatiza: conheço as tuas obras. Perceba que Cristo ele elogia as obras, o labor
né? O esforço até a exaustão, e também a perseverança, que é a resistência em meio a sofrimentos, e também a intolerância ao mal moral e doutrinário, e apresenta o discernimento dessa igreja contra falsos apóstolos. Éfeso era teologicamente rigorosa. Precisamos entender que a palavra conheço aqui, do grego oida, aponta para um conhecimento perfeito e íntimo. Então, o que o texto sugere é que Cristo vê mais que aparências. Ele discerne a essência. Isso nos mostra que, por mais que até eu mesmo não consiga conhecer profundamente, perfeitamente, inteiramente, completamente o meu eu, existe um Deus todo-poderoso que conhece não somente o meu eu completamente, assim como também todas as pessoas. Isso mostra que Cristo, em sua onisciência, conhece todas as nossas obras, que Ele conhece todas as coisas e nada pode se ocultar dos seus olhos poderosos. Versículo 3. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. O texto diz que Éfeso tens perseverança e suportaste provas por causa do nome de Cristo. É uma evidência a motivação correta, ou seja, por amor ao nome de Cristo. Isto mostra para nós uma igreja disposta a sofrer pelo Evangelho sem desanimar e não desfaleceu. Uma igreja que se coloca à disposição para defender a verdade, para defender o nome de Cristo, mesmo que para isso ou por isso sofra algumas sanções e consequências. Trata-se de uma igreja madura e ao mesmo tempo resistente à perseguição e ao engano. São características que precisam estar em igrejas, nas igrejas. De fato, são características positivas que faz muito bem e é indispensável. Versículo 4. Agora começa. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Apesar dos elogios, há uma crítica grave à igreja de Éfeso. O texto diz que a igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. Isso implica um abandono deliberado, não apenas perda. O primeiro amor aqui pode se referir ao fervor devocional inicial por Cristo ou ao amor fraterno, provavelmente ambos, pois os dois estão entrelaçados. E quando a igreja perde esse amor, isso é um problema muito perigoso, porque o amor é o coração do cristianismo, conforme Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Olha só, a ortodoxia sem o amor se torna fria, rígida e infértil. É como um sino que faz apenas zoada. Então a ortodoxia precisa estar acompanhada pelo amor, para que ela tenha sentido, para que essa ortopraxia seja benéfica e traga bons frutos para a igreja e para aqueles que estão sob a responsabilidade da igreja. O versículo 5 diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. O texto fala sobre arrependimento. O texto fala sobre arrependimento porque o texto faz uma menção a lembra-te, pois, onde caiu, onde caíste. Cristo está chamando a igreja ao arrependimento. E há 3 imperativos no texto. Lembra-te, que sugere aqui a ideia de traga à mente o passado de amor fervoroso. Opa, não deixe isso no passado, coloca isso em prática. O texto também fala: arrepende-te, mude a mente e o seu coração e pratique o primeiro amor. E aí o texto fala: volta à prática das primeiras obras. O texto sugere que a igreja de Éfeso deve com urgência retomar o fervor inicial. A ameaça aqui é séria, porque Cristo, ele diz
que se a igreja não se arrepender, ele removerá o candelabro e retirará da comunhão e do testemunho eficaz. Teologicamente, a presença de Cristo entre as igrejas é condicional à fidelidade, ao amor e à missão. Então, note que é necessário que a igreja esteja ligada nessas características elementares: a fidelidade, o amor e a missão. O versículo 6 diz: mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Note que o texto diz: tens contudo a teu favor que odeias, que não tolera as obras dos nicolaítas. Para quem não sabe, os nicolaítas são um grupo herético, também citado no capítulo 2, versículo 15. Provavelmente adeptos de uma ética laxista, promovendo imoralidade sexual e sincretismo religioso. E Cristo elogia essa aversão, esse tipo de resistência a não tolerar essas práticas, essas más obras, essa doutrina que perverte e que contraria a vontade e a santidade do Senhor, e ao mesmo tempo contraria a palavra de Deus. Ponto-chave para isso é que Cristo também odeia as práticas corruptas, a imoralidade e a aversão aos seus valores. Ele não é moralmente neutro. Versículo 7 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. O texto diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem é coletiva e, ao mesmo tempo, espiritual. O Espírito fala a todas as igrejas, não apenas a Éfeso. A promessa é ao vencedor. É comer da árvore da vida, um símbolo aqui de vida eterna e de comunhão restaurada com Deus. É um rico simbolismo. A árvore da vida, que aqui representa a bênção escatológica no paraíso de Deus, literalmente paraíso. Paradeisos, um termo persa para o jardim real. Note que a promessa aqui é para aqueles que se arrependeram, para aqueles que ouviram ao Espírito e seguiram fielmente a instrução da palavra de Deus. A igreja de Éfeso era zelosa, ortodoxa, perseverante e firme contra heresias. Contudo, havia abandonado o essencial: o amor. Cristo não está apenas interessado na correção doutrinária, mas na motivação interior. Ou seja, o amor genuíno a Ele e ao próximo. O zelo frio é tão reprovável quanto a heresia. A advertência aqui é clara: sem amor, a igreja perde sua luz e, ao mesmo tempo, o seu testemunho. A aplicação que eu poderia apresentar a vocês é que hoje muitas igrejas podem se parecer com Éfeso, firmes na verdade, bem organizadas, moralmente corretas, mas se perderem o amor por Cristo, pelos irmãos e pelos perdidos, tornam-se inúteis espiritualmente. Porque ortodoxia sem amor é como um corpo sem alma. E aí eu faço algumas perguntas para a nossa reflexão. Será que temos trabalhado para Cristo movido por amor ou por rotina? Será que nossa comunhão com Cristo é vibrante ou é mecânica? E será que o nosso zelo pela verdade é temperado com amor? Bom, sabemos, conforme o que lemos, é que Cristo passeia entre os candeeiros, os candelabros. Ele observa nossas obras, examina nosso coração e nos convida, nos chama de volta ao primeiro amor. Que cada cristão e cada igreja possam ouvir a voz do Espírito e responder com arrependimento à ação e
renovado por amor a Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que Ele te conserve nessa graça maravilhosa para que você continue perseverando e permaneça com uma ortodoxia, digamos que afogada no amor, encharcada nesse amor que dá sentido a uma boa construção e sistematização teológica. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.